Amados irmãos, como sempre, a gente não prepara algo de nós mesmos, mas eu sento ali atrás, eu fico perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, né? Quando eu digo conosco, eu estou me incluindo, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então ela é uma espada de 2 gumes, ela tanto vai quanto ela fica aqui, né? E assim como os irmãos necessitam da palavra de Deus, eu também necessito, né? E a gente entende que o abrir da boca é nosso, mas o falar ele é de Deus. E quando de fato o falar ele é de Deus, ele alimenta, ele traz vida, ele traz direção, ele traz renovo. E essa é a intenção, que hoje a gente encontre vida, que hoje a gente encontre renovo. O que tem acontecido com muitas igrejas hoje é que o Evangelho de João, no capítulo 6, o Senhor ele vai dar um discurso que é duro. E por que aquele discurso se torna duro? Porque ela confronta, né, o erro. E a gente tem uma resistência quando somos confrontados. Nós temos uma resistência, né? Se a esposa vê alguma coisa errada no marido e ele falar qualquer coisa, a maioria deles não aceita ser confrontado pela esposa. Quando a esposa ela está fazendo alguma coisa que o marido vê que não é legal e ele vai falar, a maioria delas não aceita ser confrontado. Quando você vai falar com o filho, a filha, dificilmente eles aceitam a ser confrontado, né? Quando um filho, que às vezes o pai está fazendo algo, a mãe, e o filho vai alertar, né? Sendo um servo, uma serva do Senhor, os pais eles não aceitam. E assim quando o Senhor também nos confronta, muitas das vezes fala assim, Deus está falando com a minha esposa, Deus está falando com o meu marido, Deus está falando com o irmão, nunca está falando com a gente. Mas a palavra do Senhor vai falar em Hebreus 12, que o pai ele açoita e corrige o filho que ama, né? Quando eu perdi, eu já falei várias vezes, os meus 2 irmãos, a orientação do meu pai era a mesma, e muitas das vezes eu achei a orientação horrível, aquela orientação para mim me machucou, ela me feriu, porque não era o que eu queria fazer o que os outros faziam, mas eu ouvi a orientação do meu pai, que naquele momento teve um gosto amargo, mas lá no meu futuro produziu um peso de glória, né? A preservação da minha vida, né? A minha vida, ela se encaminhar de uma maneira vitoriosa, porque quando se planta obediência, se colhe bênção. Já eu tive 2 irmãos que não seguiram um conselho amargo do meu pai na época, e não colheram um peso de glória, né? Tiveram os dias de glória para eles, mas hoje colhem um peso amargo. Então é melhor aceitar a repreensão que é amarga, e lá na frente ela produzir em nós o quê? Um peso de glória. Então nós estamos aqui para ser corrigidos. Por que precisamos ser corrigidos? Porque um dia teve uma divisão no céu. Teve uma divisão no céu. Isso é fato, os demônios estão aí. Não tem como negar. E o Senhor, Ele reservou o céu para um povo que vive em obediência. Então, quando aqui na terra, nós, contaminados pelo pecado, somos confrontados pela palavra que denuncia o pecado em nós, e a gente aceita aquela repreensão e começa a lutar contra o pecado, o Senhor vai orar e falar assim, essa pessoa aceita a repreensão, e ela não só aceita a repreensão, mas ela também está lutando contra o pecado. Essa pessoa pode vir para o céu, porque aqui ela não vai criar uma rebelião. Agora, quando a pessoa ela não aceita a correção, ela não consegue viver em comunhão, é muito propício que essa pessoa lá venha arrumar um problema. Pastor, mas a Bíblia fala que a gente vai receber um corpo glorificado. E que corpo você acha que o diabo tinha antes dele pecar? Que corpo você acha que o diabo tinha antes dele pecar? Os irmãos estão compreendendo? Então, tudo aqui na terra é um teste. É um teste quando estamos aqui na igreja, suportar uns aos outros em amor. Não falar do meu irmão,
entendeu? Se eu tiver um problema, eu tive um problema com o Nelson, a Bíblia fala que eu posso ter um problema com o Nelson, a Bíblia fala que o Nelson pode ter um problema comigo, e a Bíblia não me orienta a falar do meu problema com o Nelson, com o Edgar, ela não me orienta a falar do meu problema com o Nelson, com o Henrique. Ele fala que eu tenho que falar do meu problema com o Nelson, com o Nelson. O Nelson tem que falar do problema dele comigo. Irmão, vamos sentar para conversar? Eu estou entristecido com uma situação, vamos orar antes. Senhor, seja o Senhor juiz nessa causa, repreende toda ação maligna. Irmão, a comunhão que eu tenho com você é importante para mim, mas isso que o irmão fez me feriu, me machucou, e como eu não quero que Satanás venha prevalecer no nosso meio, né, eu estou falando para o irmão que me entristeceu, e o outro irmão reconhece, poxa meu irmão, então me perdoa, eu não queria ter agido assim, né, você aceita o meu perdão? Aceito, meu amado, a gente abraça, né, de uma maneira verdadeira, e Satanás cai por terra. Mas quando eu pego o problema que eu tive com o Nelson, ou o Nelson pega o problema que ele teve comigo, e ele começa a falar com um, com o outro, ele vai causar uma facção, ele vai causar uma divisão, e esse sentimento faccioso que causa divisão, foi o sentimento lá do céu. Então isso aqui tudo é um grande teste, que o Senhor está falando. Ele sabe viver em comunhão, ele sabe suportar uns aos outros, né? Quando o irmão confessa alguma coisa para ele, ainda que seja uma coisa terrível que o irmão tenha feito, né, ele consegue, né, vestir a nudez do irmão, ou seja, não espalhar aquilo ali, mas orar, fortalecer o irmão, ele consegue. Então essa pessoa pode vir morar aqui. E aí, o que eu quero falar hoje é sobre o amor. Amém? É sobre o amor. Mas o amor bíblico, o amor que vem do Pai. Aí a gente tem, né, um texto bíblico que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é o único que tem o gen do Pai, por isso unigênito, o único que tem o gen, onipresença, onisciência, onipotência, tá? Que deu o seu único filho, filho unigênito. Os textos mais novos, né? Único filho. Os textos originais, unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente tem um texto bíblico que diz que o Senhor ama a todos. Amém? Todos conhecem esse texto? Sabe onde está? João 3,16. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo. Mas quando fala ama o mundo, ele está falando da árvore, ele está falando desse banco, ele está falando desse copo de vidro, o mundo, a humanidade. Então está dizendo que Deus ama. Pronto, se está dizendo que Deus ama, é incontestável, Ele ama. Mas Ele ama de que maneira? De que maneira que Ele vai amar o ser humano? O ser humano, quando ele está na ignorância, que ele não tem a noção daquilo que agride a Deus ou que não agride, ou seja, aquilo que entristece a Deus ou que não entristece, ele está na ignorância. O Senhor, por amor àquela vida, vai fazer com que a verdade chegue até ela, porque a palavra fala que por um homem entrou o pecado. Quem? Adão. E por um homem também tem que sair o pecado, que é Cristo. Por isso que diz que Cristo é o segundo Adão. Amém? Então por um homem entra o pecado, por um homem sai o pecado. O ser humano, a partir do momento do pecado de Adão, a raça humana, tá? Ela passou a ser maldita. Em que aspecto? A semente maligna entrou em Abraão, em Adão, e automaticamente as gerações que vieram posteriores a Adão, elas nasceram com a semente maligna. Então eu vou dizer para você, aquela criança que foi gerada, qual culpa que ela teve? Nenhuma. Mas a semente, né, por uma herança hereditária maldita, nasce com aquela criança. Aonde da criança é o reino dos céus, até o momento que ela tem a idade da inocência. Quando chega a idade da consciência, começa a aflorar o que? A semente maligna. Por exemplo, nós temos duas crianças lindas aqui na frente. Se essas crianças estiverem sozinhas na sala da casa delas, sozinhas, e elas mexem ali, cai o porta-retrato, cai alguma coisa e quebra. A mãe vem correndo, ou quem esteja com a criança fala assim: o que aconteceu aí? Quem fez isso?
O que a criança vai falar? Não fui eu. Só que só está ela na sala, mas ela pequenininha já mentiu. Não fui eu. Por que ela mentiu? Porque a semente maligna já está na criança, já está nela. Então vai chegar um momento que aquela semente maligna, ela vai brotar e ela vai gerar ao pecado, e a pessoa vai viver uma vida pecaminosa. Ela vai viver uma vida pecaminosa. Então essa herança. Então o que o Senhor fez? Como a semente maligna, ela entrou pelo erro de um homem, através de Cristo eu vou permitir que todos conheçam a semente do bem, a semente da cura, da libertação. Então eu vou dar-os a conhecer que eles têm a semente maligna, mas que eu posso colocar uma semente de vida a partir do arrependimento deles. Então vou dar uma oportunidade a todos. Então o amor de Deus está em que aspecto? Em entender que as pessoas nascem com uma maldição e Ele ama elas o suficiente de oferecer para elas uma oportunidade. Ele não oferece uma oportunidade por uma obrigação, mas Ele oferece por amor. E a única maneira dessa oportunidade ser oferecida é a dívida do pecado sendo paga. Eu já expliquei que o pecado tem um dono, é do diabo. Por exemplo, se você entrar na minha casa, você entrou na minha casa e você pegou um copo, tá? Você pegou um copo e eu te peguei roubando um copo, e eu entrar em contato com a polícia e exigir, ele entrou na minha casa e roubou um copo, eu quero ele preso. O que a polícia vai fazer? Ela vai prender, porque ele entrou na minha casa para roubar. Não interessa que foi um copo, entrou para roubar. Amém? E se a pessoa entrar num banco e roubar 1 milhão, o julgamento vai ser o mesmo, tá? Eu digo um banco, a pessoa entrou no banco fechado, estou falando de mão armada, que aí é outro, mas ele entrou no banco fechado ali, uma joalheria, tal, e furtou. A sentença vai ser a mesma. Se fosse 5 anos de prisão para quem furtou, vai ser 5 anos quem pegou um copo e 5 anos quem roubou a joia. E por que a pessoa ela foi presa? Porque no momento que ela entrou na minha casa, que ela pegou, tá? Ela assumiu o risco e ela me deu autonomia de denunciar, porque aquele copo é meu, porque aquela casa é minha. Então, como utilizou algo meu, a pessoa tem que pagar um preço, correto? Então, quando você usa algo do pecado, a mentira, a prostituição, qualquer coisa, né? O diabo ele passa a ter domínio sobre a tua vida, e o preço do pecado o Senhor revela na Bíblia. Não é um preço que Jesus colocou, é um preço que o diabo colocou. O salário do pecado é a morte eterna. Então Jesus vem e fala: tem que morrer, quem pecou tem que morrer, eu vou morrer no lugar deles. Olha o amor. Então quando ele morre no meu e no seu lugar, está ali o amor de Deus, dando para nós uma oportunidade. Se você se arrepender, a tua dívida está paga. Mas se você não se arrepender, a tua dívida não está paga, você é devedor do diabo e você vai ficar aprisionado a vida toda. Então o amor de Deus foi abrir para nós uma oportunidade de arrependimento. Amém? Só que nós lemos João 3,16, Deus amou o mundo. Mas quando você vai lá para Provérbios 8, ou é 7 ou é 17, ele vai dizer assim, olha, Deus falando, eu amo quem me ama. Tem uma 8:17. Tem uma contradição na Bíblia? Não. Aí nós vamos entrar nessa questão aí que nós vamos começar. Eu amo quem me ama. E os que me buscam de madrugada me encontrarão. Quem achar aí pode ler alto. 8:17, Provérbios. Eu amo quem me ama, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Aqui onde dela está, os que me procuram me acham. Tem um texto que fala, os que me procuram de madrugada me encontrarão. Amém? Então, eu amo os que me amam,
e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vai ficar fácil a gente compreender o texto. Tem uma contradição, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. E aqui está dizendo que Deus ama quem ama Ele. Mas aí o versículo seguinte vai abrir o nosso entendimento. Quem é que busca o Senhor de madrugada? O espírita, o macumbeiro, o sexunuê, o ateu. Quem busca o Senhor de madrugada? Certo. Amém? Então essa palavra, ele não está falando para o ímpio. Ele está falando para aquele que já tem um entendimento. Olha, por amor te alcancei, tá? Mas eu te alcancei, eu te trouxe a verdade, mas você não está me amando. Por que você não está me amando? Porque quem ama não fere. Quem ama não fere. Você tem me ferido, você tem me machucado, você tem feito o meu espírito gemer com seus pensamentos, com as suas atitudes. Então, com as suas atitudes, você está demonstrando que não me ama. Então, você está rejeitando o meu amor. E o meu amor é pérola. Eu não devo, se eu oriento que eu não posso, se eu oriento para não jogar as pérolas aos porcos, eu também não vou jogar. Porque quem é porco? É quem gosta de viver aonde? Na lama. Já falei, você pega um porco, você lava ele, fica bonito, fica rosinha, coisa linda, né? Se solta ele, ele vai voltar para a lama. Então, se a pessoa, ela quer viver na lama, conhecendo aquele que limpou, uma vez sendo limpa, Deus, ele respeita o livre arbítrio. Então, essa pessoa não quer o meu amor. Então, eu não vou desperdiçar o meu amor com essa pessoa. Eu vou amar quem me ama. E vou me revelar quem me busca na madrugada. Quem é que busca Deus? Quem quer ouvir Deus, quem quer sentir Deus, quem quer conversar com Deus, amém? Quando você ama a esposa, quando você ama o marido, quando você ama a mãe, quando você ama o pai, quando você ama o irmão, você tem prazer em conversar com essas pessoas. Tem ou não tem? Você tem prazer em conversar. Ontem eu fui aqui em Samã, ver irmãos que eu não vi há algum tempo, e nós ficamos conversando por horas. Por quê? A gente ama, a gente sente falta, a gente quer estar junto, amém? Então, o que acontece? Você quer estar perto, você quer conversar, você quer falar. Às vezes, quem acordou aqui já sem sono na madrugada e virou para o lado, o marido estava sem sono, a esposa estava sem sono, e começaram a conversar. Não é assim? Porque você ama, você quer estar junto. Então, quando eu amo a Deus, eu quero conversar com Deus. Amém? Eu quero conversar com Deus, eu falo com Deus quando eu oro. Deus fala comigo quando eu leio a palavra. Então, eu vou ler a palavra, eu quero escutar Deus. Eu vou orar, eu quero falar com Deus. Então o amor, ele vai fazer com que gere uma intimidade. Quem ama quer estar cada vez mais perto. O Edgar começou a namorar a Carol. Aquele sentimento foi dando lugar ao amor, foi querendo estar mais junto, até que o Edgar falou assim: olha, eu não quero mais que tu volte para casa ou que eu volte para casa, vamos nos casar. Amém? E assim foi comigo, foi com você, porque eu amo tanto que eu quero estar cada vez mais perto, eu amo tanto que eu quero acordar ao seu lado. Mas nós amamos a Deus, não oramos, não lemos, não buscamos, não estamos onde Deus está, não fazemos o que Deus faz, logo Deus vê que isso não é amor. Então esse é o critério de Deus amar. Na ignorância ele te alcança por amor. Mas quando ele te oferece o amor dele, te oferece a graça dele, te oferece o perdão dele, e você rejeita, ele respeita a sua rejeição, ele respeita a sua decisão, e ele vai te deixar quietinho. Por quê? Eu vou me revelar quem está me buscando, porque quem está me buscando, de fato quer me ouvir, quer me sentir, quer estar comigo. Mas se você não está me buscando, eu também não vou te incomodar. Eu não vou botar uma faca no pescoço e te obrigar a falar comigo. Eu não vou botar uma faca no pescoço e te obrigar a me louvar, a me adorar. Não vou. Só que tem um detalhe: quando você também partir dessa terra, você não vai poder botar uma faca no meu pescoço para querer estar comigo na eternidade.
Eu respeitei você quando você não quis falar comigo, eu respeitei quando você não quis orar, quando você não quis buscar, quando você não quis caminhar comigo, quando você não quis me adorar, eu respeitei você. E aqui na eternidade eu vou continuar te respeitando. Você não quer estar comigo? Não, mas eu quero ficar com o Senhor. Não, você não quer ir para o inferno. Não é que você quer ficar comigo. Você não quer estar aqui porque me ama. Você quer estar aqui porque lá é terrível. E eu não quero que ninguém fique aqui porque lá é terrível. Eu quero que fique aqui comigo porque me ama, pela minha companhia, por quem eu sou. Quem está compreendendo, diga amém. Aí você vai ver outro texto, João 14, 21. João 14, 21, olha só. Acho que é um texto universal, acho que todo mundo conhece, né, irmão? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos repetir. Aquele que tem os meus, levanta o mandamento aí, levanta aí. Aquele que tem os meus e os, esse é o que, então essa coisa, olha só, vamos parar aqui, vamos destrinchar. Essa coisa da pessoa falar assim, eu amo a Deus, e ela não vive isso aqui. Deus, ele não vai pelo que você fala, Deus, ele vai pelo que você faz. Amém? Deus, ele vai pelo que você faz, não pelo que você fala. Eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Senhor, eu te amo, eu amo o Senhor e estou pronto a morrer com o Senhor. O Senhor dá uma risadinha de lado. Ela Pedro, vou te falar uma coisa. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas antes disso, versículo anterior, o Senhor fala para Pedro, Pedro, quando tu se converter, só se converte quem ama. Eu amo a Deus de uma maneira tão verdadeira que eu vou lutar cada dia para não entristecer mais Ele, para não entristecer mais Ele. Eu vou lutar para agradá-lo, para agradá-lo. Tem um doce que ele dá um trabalho de fazer, aquele que a Rara fala que é tipo um biscoito embaixo, rosa, cheesecake, e dá trabalho. Cheesecake. E às vezes eu estou em casa agoniada, falando, ô nego, não sabe como é que ela chama, né? Nego, o que você quer? Não, estou bem. Não, você quer que eu faça o que para você? Não, está tudo bem. Não, mas eu quero te agradar. Você vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu não vou pedir porque vai dar trabalho. Pode pedir. Não quero te dar trabalho não, tá calor. Não deve ter os ingredientes aí. Ela, o que é? Pode falar. Eu comeria um cheesecake. Não tem os ingredientes aí não. Ela disfarça, vai no banheiro, faz alguma coisa, tal. Daqui a pouco, quando eu olho, ela já sumiu. Já pegou a motinha, cadê a mulher? Eu falei, lá foi ela. Aí vem ela com creme cheese, vem ela com os troços, começa a fazer aquela coisa, todo um trabalho, daqui a pouco ela na cozinha, esse calor, tá suada, daqui a pouco ela vem, tá no quarto, toma um banho, vem, já tá na geladeira, deu trabalho. Mas o amor fez com que ela saísse no sol, fosse no mercado, só para ver o meu sorriso. Entendeu? Claro, peguei e fiz um pix 10 para ela, toma 10 para tu gastar. Mas olha só, irmãos, quando se ama, não se mede esforços. Não vou para a igreja não, está tão calor, não, vou para a igreja que o meu Deus está me esperando lá. Mas eu vou acordar de madrugada, puxa vida, né? Quer ver uma coisa que a gente ama? Vou te mostrar uma coisa que a gente ama incondicionalmente, a gente não mede esforço, a gente vence sono, vence fome, entra na madrugada, a gente ama, isso a gente ama. Isso aqui a gente ama. Quebra para ver. Quebra. É igual viciado quando está longe da cocaína. Meu celular, meu Deus, e começa a correr atrás, e, irmão, se não der jeito, vai pegar o cartão de alguém, vai comprar. É ou não é? Isso aqui a gente ama. Sono que for, você está com sono que for, está lá caído, morgado, já baba caindo, já plim, aquele barulho, plim, já levanta. É assim ou não é?
cai no chão, meu irmão, parece que aquela fera, meu Deus, já pega, já, ai, que bom. Oi? Dá um beijinho. Então assim, não tem. Irmãos, quando há amor, não se vê dificuldade, não se vê. Eu vou fazer porque a minha filha vai ficar feliz, que a minha esposa vai ficar feliz, vou fazer que meu marido vai ficar feliz, vou fazer porque Deus vai ficar feliz, vai agradar o Senhor, porque o amor de Cristo por nós fez com que Ele não medisse esforços na cruz do Calvário. O que fez Cristo ir na cruz do Calvário foi o amor dele por mim e por você, que foi maior do que as chicotadas, foi maior do que carregar a cruz até o Calvário, foi maior do que a traição, foi maior do que os cravos em suas mãos, foi maior do que as câimbras que ele teve ao perder o sangue, morrer com anemia aguda. Então ele nos amou de tal maneira que ele se entregou por nós. Então ele não mediu esforços. O amor, ele transpõe a barreira da dificuldade. Então ele está falando assim: olha, eu não vou julgar o seu amor por mim, porque você abre a boca e diz que me ama. Eu conheci um homem que a esposa, ela não fazia esforço nenhum para agradá-lo, mas nenhum. Ele fazia de tudo. Pensa um homem que fazia de tudo para uma mulher, acompanhei isso de perto, né? E a mulher não tinha esforço nenhum, mas nenhum. O cara se declarava, o cara dava presente, o cara fazia as coisas, toda a vontade, fazia aquela. E a mulher, nada. Mas aquela mulher vivia dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aquilo passou anos, isso foi verídico, tá? Chegou um momento que aquilo chegou aqui nele, que ele falou assim: eu posso pedir um favor? Ah, pode. Nunca mais diga que me ama. Eu nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra te amo, mas demonstre o teu amor por mim por atitude. Eu não vou me importar se você nunca mais falar eu te amo, porque eu quero ver o teu amor através das tuas atitudes, através da tua vida, né? Através da sua dedicação comigo, do seu carinho, da sua atenção, do seu esforço. E se você fizer isso, não precisa falar que me ama, eu quero ver o teu amor. E assim é Deus. Que nós nunca viéssemos falar para Deus: Senhor, eu te amo, mas que a gente viesse mostrar o nosso amor por Deus através das nossas atitudes. Porque será que é eu falando para Deus que eu amo, que eu vou viver com Ele, ou eu praticando esse amor que eu vou viver com Ele? Então ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar é no sentido de cumprir. Esse é o que me ama. Eu não vou xingar. Por quê? Porque o meu Deus falou que a palavra torpe é pecado. Eu vou abrir uma porta para o diabo entrar, eu vou abrir uma porta de maldição, mas acima de tudo eu vou entristecer o coração do meu Deus. Então eu, porque amo a Deus, não xingo mais. Eu, porque amo a Deus, não faço mais isso. Vem a vontade na mente, vem a vontade no coração, mas o meu espírito vai combater com a minha carne. E quem tiver fortalecido, eu fortaleço mais a carne, eu vejo mais coisas da carne, eu ouço mais coisas da carne, eu alimento mais a carne, vai vencer. Eu alimento mais o espírito vai vencer. Mas se eu amo a Deus, eu gosto de estar com Deus, eu gosto de falar com Deus, eu gosto de ouvir Deus, automaticamente o meu espírito vai estar mais fortalecido do que a minha carne. Então o meu espírito vai dominar sobre a minha carne, porque o meu espírito está próximo de Deus. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu mando você perdoar, eu mando você amar, eu mando você não colocar coisas más diante dos teus olhos, eu mando você fugir da aparência do mal, eu mando você orar sem cessar, eu mando não se apartar da tua boca o livro da lei, eu mando você congregar. A Bíblia fala: não deixe de congregar. Eu mando você fazer isso, eu mando você ajudar o teu irmão. Ah, mas eu não tenho condição. Ajuda ele com oração. Ah, mas eu tenho condição. Você fez as tuas compras, está tudo muito caro, mas você tem condição de guardar um dinheirinho, tem condição de comprar uma cesta básica sem te prejudicar. E aquela cesta básica você vê alguém, só me direciona, e dá para alguém. Então assim,
né, aquele que tem os meus mandamentos guarda, aquele que vê o seu semelhante necessidade de poder ajudar na ajuda, comete pecado. Olha, eu mando orar um pelos outros, eu falo para você não falar mal do teu irmão, eu falo para você, né, não julgar. Então você vai atentar nos mandamentos do Senhor e você vai cumpri-los. O que me leva a cumprir o mandamento do Senhor é o amor que eu tenho por Ele. Então aquele que tem os meus mandamentos, você não vai ter sem que você estude, sem que você busque. Então aí já te leva a leitura da palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não adianta eu conhecer a Bíblia de ponta a ponta e eu não vivê-la. Eu gosto muito da palavra do Senhor lá em João 8, né? Ele vai falar assim: porque Satanás foi homicida desde o início, porque não se firmou na verdade. Não está dizendo que ele não conhecia, está dizendo que ele foi homicida desde o início, porque não se firmou na verdade. E lá em Tiago diz que o diabo conhece, crer e estremece. No sentido de crer, é o sentido de que o diabo sabe que tudo que está aqui é verdade, mas ele se torna homicida porque ele não se firmou na verdade. E quantos de nós conhecemos a verdade, mas não nos firmamos na verdade? Então, por Satanás não ter se firmado na verdade, ele demonstrou que não amava a Deus. Se você não me ama, por que tu vai estar onde eu estou? Sai daqui. Como é que você vai conviver com quem você não ama? Então, sai daqui. Então, quando eu amo a Deus, eu me firmo na sua verdade. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem meus mandamentos e pratica, e vive, e traz para a sua vida, esse é o que me ama. E hoje você vê igrejas dizendo que não precisa mais usar a Bíblia, que não tem que levar a Bíblia ao pé da letra, que se você ler Bíblia tu vai ficar maluco, que o tempo mudou, que a Bíblia mudou. Mas o Senhor está dizendo: aquele que tem os meus e o guarda, esse é o que me ama. Então, sem a palavra de Deus, você não vai ter condição de praticar aquilo que vai demonstrar o teu amor por Deus. E olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quem tem os mandamentos do Senhor? Macumbeiro, espírito, sexunuê, o ateu, hein? O budista, quem tem? É o centro. Mas ele está falando que nem sempre ter o mandamento quer dizer que ele guarda, porque senão o texto diz: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas ele não fala aquele que tem os meus mandamentos é o que me ama, fala aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O guardar ali, se você procurar a palavra no original, é pratica. Esse é o que me ama. Então não é só guardar: eu conheço tudo, eu conheço 66 livros. Não é guardar. Se fosse por conhecer versículo e capítulo, a memória que Deus me deu, eu já estava salvo há muito tempo. Mas eu sei que não é isso, eu tenho que viver. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E agora que vem, Deus ama quem ama Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é Cristo falando. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Teve condição para Deus amar, sim ou não? Qual é a condição para Deus te amar? É você valorizar o sacrifício de Cristo a ponto de você fazer da palavra dele uma forma de vida. Então eu reconheci o sacrifício e fiz da palavra do Senhor uma forma de vida. Eu estou provando que eu amo. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei. Eu oro, não ouço Deus, eu busco, eu não sinto Deus, eu nunca tive uma experiência com Deus. Aí a pessoa fala: porque Deus não me ama, porque Deus me rejeitou, eu devo ter blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Voltou para Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. O que me ama, eu me manifestarei a ele.
Então, se a gente está buscando, e a gente não está sentindo, a gente não está encontrando, a gente não está tendo resposta, é porque o nosso coração enganoso e falho está dizendo que a gente ama a Deus, quando com as nossas atitudes, a gente tem provado ao contrário. Me honra com os lábios, mas o coração... Tito. Oi? Não, quer ver? Mas as suas obras, me negam com as suas obras. Espera aí. Tito. (29, 13). Não, mas eu estou falando das obras. Me honram com lá, meu coração está diante de mim, mas nessa passagem não. Quer ver? Quer ver? Só um instantinho, irmãos. Chico. Aqui, ó. Tito 1,16. Presta atenção. Tito 1,16. Acharam? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Amém? Não, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, não é isso? Mas nega Ele com as suas obras. Então, com os lábios, com o nosso coração enganoso, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, amém? Mas com as nossas obras, a gente nega Ele. Então eu confesso a Deus, segundo o que a palavra está dizendo, eu confesso a Deus com a minha boca ou com as minhas atitudes? Com as atitudes, né? Confessam que conhecem, né? Quer ver? Tem um outro texto. Aquele que diz eu conheço e não guarda a Escritura, não conhece a Escritura, é mentiroso. Então você vê, não é Epístola de João não? Oi? 1 João 2,4, aqui ó. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Primeira Epístola de João, versículo 4. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está não, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas ele não pratica a palavra de Deus. São textos fortes, na graça, tá? Mas não pratica, aquele que diz eu conheço, mas não pratica os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Nele não está a verdade. João 17,17 diz, aquele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Então a palavra é a verdade. Então fala, aquele que diz eu conheço e não pratica a minha palavra, é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, ele diz que me ama, mas a minha palavra não está na vida dele. Então você está vendo, a partir do momento que você conhece a palavra, que você tem a oportunidade, a visão de amor de Deus para com você vai mudar. Ela vai mudar completamente. Existe uma visão de amor quando você está na ignorância, de maneira que vai fazer com que a verdade chegue até você e te tire da ignorância, e uma vez que a verdade chega, você vai ter a opção de escolha honesta. Você vai saber o certo e o errado, e você vai ter um direito de escolha. Eu posso estar na igreja porque eu acho legal, eu posso estar na igreja porque os irmãos são legais, eu posso estar na igreja porque lá eu tenho uma função, me sinto útil, mas não viver Deus. Eu posso viver a igreja, eu posso viver a amizade, eu posso viver o louvor, eu posso viver a minha função, mas não viver Deus. Mas
Eu estou lá porque eu quero viver Deus. É diferente. Só tem uma maneira de viver Deus. Fazendo tudo conforme nele está, porque aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me confessam com os seus lábios, eu amo o Senhor, eu faço tudo por ti, mas me negam com as suas obras. E no versículo anterior, esse de Tito, ele vai dizer no versículo anterior, que é o 16, versículo 15, ele vai dizer assim, olha, porque nada é puro para os impuros. E a palavra ela é pura, sim ou não? Por mais que seja amarga a repreensão, você vai aceitar porque ela é pura. Mas os impuros vai dizer assim, não é bem assim. Não temos que seguir o pé da letra. Nem tudo que está na Bíblia ali é assim. Porque nada é puro para os impuros. Então essas pessoas vão confessar, ah, Jesus, eu te amo, aquele louvor, né? Ah, meu, eu amo Jesus, diga, ama Jesus, Jesus, eu te amo. E quando sair daquele momento ali, as atitudes vão negá-lo. Eu falo mal mesmo, eu tenho inveja mesmo, eu cobiço o que é do próximo, entendeu? Eu pego o que não é meu. As atitudes, e o Senhor ele não vai olhar para a tua palavra, ele vai olhar para as tuas atitudes. Por isso tem muitas pessoas sendo enganadas, porque as pessoas elas falam assim, não, Deus te ama como você é, Ele te ama como você é, na ignorância, amém? Na ignorância, pior pessoa que está fazendo a pior atrocidade aí fora, Deus ama. Obrigado, meu irmão. Que isso, Deus ama? Deus ama. Deus ama. E vai fazer com que a verdade dele chegue até essa pessoa. A verdade chegou. A pessoa gostou da igreja, gostou dos irmãos, mas não gostou da verdade. Ela vai ficar 50 anos na igreja. E no final da vida dela, não vai viver com Deus. Porque as atitudes daquela pessoa mostrou o quê? O contrário. Então Deus te ama como você é, para ir lá e te resgatar. Mas quando te resgata e a verdade chega, Ele está te mostrando tudo o que você precisa fazer para não ser mais aquela pessoa. A opção é sua. Deus foi lá, me resgatou e me deu uma oportunidade de vida eterna. Morreu no meu lugar. Então eu vou amar esse Deus, eu vou ser grato, eu vou viver Ele na minha vida. Não, eu não quero viver. Eu gostei de uma parte, tá com os irmãos, festividade e tal, mas essa parte aqui eu não gostei. As suas atitudes vão continuar negando Ele. Mas você prega, não, Deus te ama como você é, Deus ama todo mundo. Não, esse discurso opressor, né? Porque Deus, Ele ama todo mundo. Oi? Aí, meu irmão, vai vir um texto. Deus ama a justiça e aborrece a maldade, a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus irmãos. Salmos 45. Faz da minha boca com pena de escritor. É Salmo 45. Vai dizer que Deus ama a justiça, mas odeia, a palavra é odeia, ou abomina. Os primeiros versículos aí, 8, 7. Uma voz bem alta aí, irmãos, para sair no microfone aqui. Ninguém? 45, pode falar, minha irmã, bem alto. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Tem alguns textos, mais do que seus irmãos. Tem algum que fala aí, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, mais do que os seus irmãos? Nenhum? Acharam aí? Mais do que teus companheiros. Então olha só, peraí. Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Porção. Amém? Então Deus está falando o seguinte, olha só. Eu amo a injustiça. Eu amo a justiça. Eu amo a justiça. Mas eu aborreço, eu odeio. O quê? O que ele odeia? A iniquidade. Oi?
impiedade, iniquidade, maldade, ele odeia. Por isso, então, quando eu amo a justiça de Deus, aquele irmão me feriu, mas a palavra está me mostrando que eu não posso devolver e feri-lo, porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aquele irmão, aquela irmã que hoje me feriu, já foi usado por Deus para me trazer uma palavra de bênção. Então, como Pedro foi usado por Deus para estender as mãos sobre os enfermos, sobre os espíritos malignos, e eles saíram pelo poder de Deus, e depois o mesmo Pedro foi usado por Satanás, o Senhor falou: para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu a Satanás, não a Pedro. Esse meu irmão hoje deu brecha, mas eu não luto contra o meu irmão, contra a minha irmã. Então eu vou orar para que o Senhor faça justiça e o meu irmão seja liberto. O que ele fez comigo não foi certo, mas eu estou entregando na mão de Deus para que Deus faça a justiça dele, porque Deus me orienta dessa maneira, para que no momento certo eu possa ir até o meu irmão, mostrar que ele errou comigo e me reconciliar com o meu irmão. Eu estou agindo segundo a justiça. Ele vai me ungir com óleo de alegria, mais do que aquele irmão que está falando mal, do que aquele irmão que não está vivendo a palavra, do que aquele irmão que está. Quando a pessoa te fere, às vezes você quer ir lá na rede social, tu quer devolver, tu quer bater de frente, você quer falar, mas a palavra fala em Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser. Quando você cala e você coloca diante do Senhor, você está agindo segundo a justiça dele. A pessoa te feriu, mas Deus vai te alegrar com óleo de alegria. Então a Bíblia está dizendo: quanto mais eu vivo isso aqui, mais óleo eu tenho. O que é o óleo? Então, se eu amar a justiça e eu aborrecer a maldade, a iniquidade, o Senhor vai me... Então qual é a visão de Deus? Deus, ele ama a justiça e ele aborrece a iniquidade. Como imagem e semelhança dele, que está sendo resgatada pelo sangue de Cristo, pela palavra e a ação do Espírito Santo em nós, eu também tenho que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Então, quando eu vou adquirindo na minha vida esses atributos de Deus, que podem e devem ser, vividos em nós, tem alguns atributos de Deus que nós nunca vamos ter: onipresença, onisciência, onipotência, mas o atributo de amar a justiça e aborrecer, odiar a iniquidade, vai fazer com que ele derrame sobre mim óleo de alegria, mais do que a seus, não uma competição, eu vou ser mais justo que você para ter mais o Espírito, não, eu não sou justo porque eu quero competir com você, eu quero ter mais o Espírito do que você, não, eu quero ser justo para agradar ao meu Deus. Ele vai derramar óleo de alegria, óleo de alegria. A palavra fala que a alegria do Senhor é nossa força. O que é a força de Deus? Senhor, eu estou triste, esse espinho na carne, estou enfraquecido, eu já estou. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele fez em Paulo? Ele derramou o Espírito. Amém? Vamos falar de Cristo. Quer ver qual é a simbologia do Espírito Santo na crucificação? Tem um momento que Jesus não consegue mais carregar a cruz. Ele cai, ele desfalece, mas ele abraça com ela, cai por cima dele e não solta ela não. Ele não solta não. Aí é constrangido um sirineu a carregar a cruz. Amém? O Senhor está falando assim: eu sei o seu limite humano. Eu sei o seu limite humano. Mas quando você chega no teu limite humano, mas não larga a tua cruz, o Espírito Santo vem para te ajudar a ir até o final. O sirineu é a representação do Espírito Santo de Deus. Quando você está no teu limite, Deus sabe. Ele sabe do teu limite, mas eu não larguei a minha cruz. Está cansado, está doendo, mas eu estou com ela abraçado aqui. Então ele constrói aquele sirineu a carregar a cruz. Está dizendo que quando você não suporta mais, até onde você puder ir, Deus ele deixa. Quando você não puder ir mais, ele vai contigo.
Entendeu? Ele vai contigo. Então, amados irmãos, são textos bíblicos que não são falados mais. O amor de Deus que está sendo mostrado hoje é que Deus ele vai te amar independente do que você fizer. Mas quando você faz sabendo que aquilo é errado, irmão, foi uma escolha. Sim ou não? Foi uma escolha. E quando eu escolho o erro, eu estou escolhendo quem? Deus ou o diabo? E uma vez que eu escolho o diabo, eu estou escolhendo que eu seja roubado, destruído e morto, porque ele veio para matar, roubar e... Mas quando eu escolho Cristo, através da prática da sua palavra, ele fala, minha palavra é espírito e vida. A minha palavra é espírito e vida. Que espírito esse? Não é o mesmo óleo que é derramado de alegria? Agora eu vou entrar num ponto chave dessa EBD. Sejam sinceros, a maioria dos crentes estão felizes ou tristes? Se os crentes, na sua maioria, tristes, tem um momento de alegria. Agora, um momento de alegria, o ímpio tem também. Quer ver uma coisa? O cara está todo arrebentado, ele é ímpio. Ele enche a cara de cerveja e de bebida. Daqui a pouco ele está dançando, ele está rindo. Tá ou não está? Está pagando mico, fazendo vergonha, não está nem aí. Se urina, está rindo. Se defeca, está rindo. Cai no chão, está rindo. Dança, conversa sozinho. Ele está tendo um momento de alegria. Mas aquela alegria é passageira. Aquilo vai embora, o problema está ali e acabou. O cara mete o nariz na cocaína, né? Na maconha. O cara vai para um baile, vai para uma dança, vai para uma coisa, vai para uma coisa de salão, vai jogar uma bola. Eu vou jogar bola com meus amigos. Quando ele volta, o problema está ali. Muitos crentes, ele tem usado o culto como uma válvula de escape, como a pessoa vai para um futebol. Que isso, pastor? Como a pessoa vai para um bar? Que isso, pastor? Não, eu estou triste, eu vou lá na igreja. Ah, esse hino me alegrou. Ah, essa palavra me alegrou, aquela coisa toda. E a pessoa sai da igreja, daqui a pouco ela está triste de novo. Então ela teve um momento de alegria. O óleo de alegria, a unção do Espírito, ela vai fazer você ter alegria na dor. Ela vai fazer você ter alegria na aflição. Volto a dar sempre o exemplo que eu dou, Paulo e Silas na prisão. Apanharam e foram presos, oravam e cantavam louvores. Estavam com dor na sua carne, mas a alegria do Espírito estava no coração deles. José foi vendido pelos seus irmãos, pelos ismaelitas, mas chega na casa de Potifar como escravo. A Bíblia fala que tudo que José colocava a mão, Deus abençoava e prosperava. Ele tinha um espírito, ele tinha alegria. Quando os irmãos vão para ele lá, depois da fome, que estão na fome lá, e vão pegar comida, que vê que é José, que é governador, agora nosso irmão vai se vingar, ele vai se matar. Fala, não, irmãos, não fique com medo, e nem tenham peso do que fizeram comigo, porque foi o propósito do Senhor, para que hoje pudessem ter alimento, a nossa geração não morresse. Ele estava alegre, feliz com aquilo que o Senhor tinha feito. Ou seja, a vida cristã, através do Espírito Santo de Deus, ela é uma vida de satisfação. Ela é feliz comendo pão puro, ela é feliz comendo cuscuz de manhã, ela é feliz comendo arroz e ovo, ela é feliz não tendo uma roupa de marca, ela é feliz não tendo um ventilador até, não, Deus vai dar um refrescor, eu vou dormir. A pessoa tem contentamento, ela tem alegria do Espírito. Já viu aquelas pessoas, aquele senhorzinho, aquela senhorinha mega humilde, está passando às vezes luta, dificuldade, irmão, como é que está, minha irmã? Está tudo bem, irmão, tudo na paz, Jesus no controle, a pessoa está sempre alegre, você já viu? Tem um espírito, tem contentamento. Mas a maioria dos crentes hoje são pessoas tristes. Como é que está, meu irmão, na luta? Como é que está na prova? Irmão, estou indo, né? Estou indo. Tem uma pessoa que eu amo muito, mas muito, eu amo de coração, mas essa pessoa adotou uma prática que eu procuro não ver as mensagens, porque as mensagens me fazem mal. Mas quando eu estou lá, eu vou, particularmente, eu abraço, eu beijo a pessoa, eu estou lá, eu te amo e tenho orado por você, mas eu não concordo com as suas mensagens. A mensagem é assim: estou muito triste, quero morrer. Como é que você pega uma pessoa que você ama, você vai ler, estou triste, eu quero morrer,
Entendeu? Ah, não tem alegria. Gente, a nossa alegria é Cristo. A nossa alegria não é a minha condição humana, física, não é a minha condição financeira, a minha alegria é Cristo. Então eu tive uma vida maravilhosa, a vida toda eu tive que Deus me quis, o que eu queria Deus me deu, né? O que eu queria alcançar, Deus me fez alcançar, né? Eu consigo a minha vida, consigo o meu recurso, consigo minha casa, consigo o meu carro, consigo viver a minha realização profissional, consigo um casamento, consigo tudo tal. Aí chega um momento da minha vida que eu tive uma enfermidade, ou que eu não tenho mais, aí acabou, eu estou triste. E todos os anos de alegria que Deus deu. Os irmãos estão compreendendo? Então, quem tem Deus, tem um óleo de alegria, tem contentamento, porque é grato a tudo que o Senhor fez. E está faltando esse óleo de alegria. Mas quando que esse óleo de alegria vem sobre a minha vida? É quando eu amo a justiça. É justo eu falar do meu irmão? É justo eu pegar uma pessoa que eu não conheço? Qual é o nome daquela jovem lá atrás? Você, moça? Elaine? Elana. Seja bem-vinda, Elane. A Elane é uma... Você tem quantos anos, moça? Oi? 28? Ih, rapaz, velha beça, pensei que tinha 20. Brincadeira. Mas ela tem... Vamos supor, está ali a menina comportada, uma servinha do Senhor. A menina nova. A gente não conhece. Amém? Mas vamos supor que essa menina entrasse aqui. Topzinho, barriga de fora, um short curtinho ou uma saia curtinha. Ela entrasse aqui. Um exemplo, tá, minha irmã? Ela entrasse aqui. Como é que seriam os olhos para ela? Isso é roupa de entrar na igreja? Não sei o que. Mulherada então, né? Já fica logo, arrepia igual o gato quando vê cachorro. Porque vê o marido, já fica como? Mas eu vou te contar uma história. Na igreja do Rio, estávamos num culto de sexta-feira. Patrícia e Mauri lembra, que estão aqui assistindo. No culto de sexta-feira, entrou uma menina com um conjuntinho, um buchezinho, um sutiã amarelo e um short amarelo com mais de 2 dedos de polpa de fora, que faz aquele V, aquele umbiguinho aqui. Não estou dentro da igreja, você não estou lá. Meu irmão, eu estava pregando, eu vi a reação. As irmãs o gato já coisou, tá olhando o marido, aquela coisa, olhando já com uma rejeição total. Na hora que eu estou pregando, o subconsciente ligou com Deus. Eu falei: o Senhor só entrou aqui porque o Senhor permitiu. Aí eu comecei: salva essa vida, liberta essa vida, transforma essa vida. No final que acabou o culto, que eu orei, ela veio direto, igual uma flecha lá para frente. Eu quero oração. Eu saí de casa para me jogar na frente de um ônibus. Mas quando eu passei aqui, que eu ouvi o louvor, eu entrei. Essa moça se converteu, uma serva do Senhor. Você está entendendo? Como que você vai julgar se você não sabe? Entra um cara aqui de short, sem camisa. Ele entrou, não está fazendo baderna, não está fazendo bagunça. Ele entrou e sentou ali. Tu sabe se ele foi se matar? Tu sabe se ele foi comprar uma droga, uma cocaína, uma maconha, um crack? Mas ele ouviu alguma coisa e resolveu entrar aqui, e Deus vai fazer a obra. Mas o que o crente faz? Ele julga. Mas uma mulher foi levada nua para Jesus. Só bota uma roupa nela, tira daqui. Não. Então o crente, ele faz isso, ele faz acepção de pessoa, ele julga, mas ele não sabe a causa. Se entrou, o Senhor permitiu. Amém? Entenderam o exemplo? Então, eu não devo falar do meu irmão. Ai, tá vendo ali? Olha lá. Daqui um dia aquela roupa tá vindo sozinha. Todo culto tá com a mesma roupa. A possibilidade da pessoa só ter aquela roupa para vir para a igreja é de 200%. Senhor, eu tenho observado que aquele irmão vem com a mesma roupa, que aquela irmã vem com a mesma roupa. O Senhor me dá sabedoria, estratégia para mim descobrir um número que ele... Eu vou comprar um tênis para ele. Eu vou comprar um sapato, me dá condição, Senhor. Eu vou pegar um dos meus tênis e vou dar para ele de presente. Eu vou pegar uma das minhas calças e vou dar para ele de presente. Irmão, olha só, não é falar, eu vejo que você está sempre com a minha mão. Não, irmão, olha só, tem mais ou menos o mesmo corpo que eu aqui. Vê se dá em você essa calça, você aceita? Não, irmão, aceito. Você vai ver no outro culto, ele vai estar com aquela calça. Mas não, a gente vai lá e a gente faz o que a Bíblia diz para não fazer. Porfias, emulações, facção, entendeu? Poder ajudar e não ajuda. Então assim, não pode despertar sensualidade.
Entendeu? Amém, irmãos? Aqui, vamos. Não pode despertar sensualidade. Não pode cobiçar o que. Sei para que comprar um carro desse. Só pode ser para se amostrar. Irmão, entenda bem. Você estudou, você trabalhou, você montou um negócio. Tu tem um salário lá de 10, 12 mil. Você consegue comprar um carro de 120 mil, pagar uma prestação. Você comprou porque você quer desfrutar do seu trabalho. Você não comprou porque você quer pisar em alguém. Qual é o problema? Salomão não teve? Abraão não foi próspero? E tu sabe porque o irmão comprou? De repente ele comprou aquele carro porque ele agregou em algum lugar para levar executivo. Você não sabe. Mas a palavra fala que eu tenho que me alegrar com os que... Ih, rapaz, meu irmão trocou de carro, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue prosperando a vida dele, que bênção, que vitória. Ô meu irmão, fazer uma ação de graça lá na minha casa, eu mudei minha casa, eu reformei. Ô Senhor, que bênção, abençoa meu irmão, que ele continue, abençoe. Ô meu irmão está com a roupinha nova, minha irmã, Deus abençoe, Senhor, Deus dê graça. A Bíblia fala que eu tenho que me alegrar com os que se alegram. Mas vai lá e critica, sei para que isso? Não sei para que. Se é mostrar, sei para que, irmãos. É o que a palavra ensina? É o que a palavra mostra? Não é. Então a gente acaba cometendo injustiças. A gente acaba cometendo injustiça. O meu primeiro companheiro de ministério, pastor Júlio Lourenço, ele entrou na igreja, uma igreja extremamente rígida na época que eu fazia parte, você tinha que usar terno no calor de 40 graus, ele me entra na igreja, com um tênis velho, literalmente velho, de bermuda, é crime mortal, entra de bermuda, e uma camiseta que eu lembro que a gola estava esgarçada aqui, ó. Ele entrou e sentou ali. Nenhum obreiro diácono deu assistência a ele. Eu fiz o período de louvor, eu já vi ele sentado lá, desci. Quando acabou o culto, que ele ia sair, eu fui direto, botei a mão no ombro dele. Falei, meu irmão, Pai do Senhor, te vi chegando aí, qual é teu nome? Meu nome é Júlio. Meu irmão, prazer, tal, meu nome é... Me dá teu nome aí, né? Que é assim que você tem que abordar dentro da igreja. É assim que os obreiros, os irmãos da igreja têm que fazer. Cada um de vocês aqui, né, são discípulos do Senhor e vocês estão para discipular. Às vezes a pessoa entra e sai dentro de uma igreja, ela não recebeu um aperto de mão. Ah, porque todos somos obreiros. Vai lá, aborda a pessoa, essa pessoa, meu irmão, prazer te conhecer, seja bem-vindo, eu nunca te vi aqui, qual é teu nome? Poxa, posso anotar teu telefone aqui? Conta comigo, segura meu telefone aí, vamos estar conversando, eu vou estar te ajudando, porque caminha, quero caminhar, eu vou te ajudar, sou um contigo, e você vai discipular aquela pessoa, chegou no culto, senta do lado dela, mostra a Bíblia, mostra a coletânea para ela, conversa, introduz o irmão no meio dos irmãos, vem cá, eu vou te apresentar, que é fulana, que é Beltrano, é assim que tem que ser. Então eu aprendi dessa maneira, e eu fui até esse irmão. Falei, pô, irmão, seja bem, gostou do culto? Poxa, rapaz, gostei e tal. Eu só fiquei meio assim porque eu vim de bermuda, porque eu não tenho calça. Falei, meu irmão, a gente vai resolver isso aí. Me dá teu telefone. Não tenho telefone aqui, mas pode ligar para minha irmã e tal. Arrumei tênis, arrumei calça, arrumei blusa. No outro culto ele estava lá. E foi, passou 20 dias, tá, irmão? Me ajuda em oração aí que eu preciso arrumar um emprego. Na época eu tinha uma firmazinha pequena e tal. Falei, meu irmão, parece de manhã ela tá, não estava nem precisando, parece lá de manhã tem um trabalho lá, ficou trabalhando comigo. Aí todo intervalo que tinha, eu lendo a Bíblia, eu sempre gostei de ler muito a Bíblia. Irmão, me ensina a ler Bíblia. Eu comecei a ensinar ele a ler Bíblia. Depois do tempo começamos a fazer visita junto, começamos a fazer a obra junto. Depois de um bom tempo, muito tempo, o Senhor me chamou para o pastorado, ele caiu dentro comigo. Depois de um tempo ele foi pastor auxiliar junto comigo. Hoje ele pastoreia uma igreja. Hoje ele pastoreia uma igreja. Mas se eu tivesse julgado porque ele entrou de bermuda e entrou, como é que seria? Então, tem muitos crentes praticando o quê? Injustiça. E a palavra fala que Deus, ele odeia a iniquidade, a maldade, a injustiça, mas ele ama a justiça. Mas o irmão não está sendo justo comigo. Se o irmão não está sendo justo com você, está sendo usado por quem? Pelo diabo. Eu resolvo ser usado pelo diabo também, eu vou ser injusto com ele também. Ué, se ele é injusto, seja injusto. Se ele não está te amando com a atitude dele, ame ele. Isso que a palavra fala, se te ama
quem te ama, que galardão tem? Ama quem te odeia. Bendiz quem te maldiz. Amar quem te odeia não é concordar com as atitudes. Eu posso não concordar com a atitude daquela pessoa. Quer ver uma coisa? Eu sou pai, minha filha vai fazer 18 anos agora, dia 30. Adolescente, você sabe, tem que ficar o tempo todo, né? Mas minha irmã, você tem 2, né? 3. Você ama seus filhos? Daria a sua vida por eles? O seu filho já fez coisas que te entristeceu? Você deixou de amá-lo? E quando ele fez coisa que te entristeceu, você concordou com a atitude dele? Não. E quando você não concordou com a atitude dele, significa que você não amava? Então eu posso amar, mas não concordar com as suas atitudes. Amar não significa aceitar as injustiças, porque eu vou acabar sendo também o quê? Injusto. Deus nos ama, mas Ele não ama a injustiça. Pode falar, minha irmã. Aproveitar para contar uma coisa. Um dos gêmeos sofreu um golpe esses dias e perdeu dinheiro. E aí a primeira reação dele foi pedir a Deus para poder fazer alguma coisa com a pessoa. Aí depois a gente chega em casa, toda vez que a gente ora, faz como promete. Aí eu falei para ele, vamos orar para Deus só alcançar essa pessoa. Porque ele roubou você, mas ele está roubando outras pessoas. Pode ser que ele roube alguém que não pode ficar sem esse dinheiro. Então, se ele for alcançado, ele vai fazer uma coisa na vida dele, na vida das pessoas que estão à volta. Aí foi difícil. Mas teve um irmão na época, irmão Edinho, era da igreja. Ele começou a trabalhar, foi se dando bem. Na época tinha saído aquele Astra, o pessoal chamava Astra de cara de trem. Quem os homens aqui sabem. Ele comprou um praticamente zero. Comprou pouquíssima quilometragem, tirou da concessionária, veio. Ele tirou da concessionária, passou em casa, pegou a esposa e veio para a igreja. Não tinha nem tempo de fazer o seguro. No caminho da igreja roubaram o carro. Ele pegou um táxi, foi para a igreja, para quando acabasse o culto ele fosse para a delegacia. Quando chegou na igreja, final do culto estava acabando, irmão, posso falar? Meu carro acabou de ser roubado e tal, e eu queria que junto com a igreja que a gente levantasse um clamor aqui pela vida desses. E ele foi orar. Senhor, eu estou triste, sim. Meu carro estava sem seguro. Se o Senhor quiser que ele apareça, amém. Mas se o Senhor não quiser, amém. Mas eu estou aqui para interceder por esses ladrão, que eles se convertam, que eles tal. Orou, chorou. Quero que o Senhor alcance eles. Ele orou no culto ali. Amém. O carro apareceu, né? Claro, apareceu bom, só com alguns arranhãozinhos. Mas passou, irmãos, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos daquele culto. O Senhor um dia tomou em profecia dentro do culto e falou muitas coisas. E o Senhor falou a ti, meu servo, que teve o carro roubado naquela noite, que você intercedeu pelos aqueles ladrões, assim, eu quero dizer a ti que os 2 se renderam e hoje caminham na minha presença. Olha só. Mas olha que aquele irmão chorava com a esposa dele, mas chorava, porque a atitude dele foi interceder para que essas pessoas fossem alcançadas. Isso é ser cristão. Isso é ser servo do Senhor. E está faltando isso na igreja. Então, se você vê, o que é o pecado? Fraudar a lei de Deus, né? Errou, pecado. Mas o que é iniquidade? Pecado, você não planejou. Paulo fala, o que quero isso não faço, o que faço isso não quero, se faço o que não quero não sou mais o pecado que habita em mim, miserável homem que sou. Então Paulo está mostrando uma luta da semente pecaminosa, que às vezes a gente não escolhe, a gente não planeja, mas aconteceu, pecamos ali, né? Demos brecha. Agora a iniquidade é aquele pecado que você pratica sempre. Iniquidade vem de inico. Você pratica aquele pecado sempre, de maneira que o teu corpo ele já virou morada de um demônio que você não enxerga que tem. Quer ver uma coisa? Cantava louvor, estava na pregação, orava pelas pessoas, orava pelos enfermos, comia junto com Jesus, mas o Senhor na mesa falando de vós ao diabo. Ou seja, Satanás morava em Judas, porque Judas estava com aquele pecado constantemente. Inico. O inico, quem é inico? Satanás morava em Judas.
Então você pratica a iniquidade, você tem uma morada de demônio, conscientemente, que te leva todo dia a cometer aquele pecado. Você não quer se livrar, porque na tua cabeça não é pecado, na tua cabeça não tem problema nenhum, ou na tua cabeça Deus vai fazer vista grossa, né? E você vai ser salvo assim mesmo. Se a Bíblia fala que Deus não tomará o culpado por inocente, não tomará o culpado por inocente. Então, quando você tem um temperamento contrário à Bíblia, você não muda. Quando você tem o hábito de mentir, você não muda. Quando você tem o hábito de defraudar, você não muda, né? Ou qualquer outro pecado que você convive com ele, isso chama-se iniquidade. E a iniquidade, ela vai estar na vida da pessoa porque ela quer, porque é uma opção, porque ela não quer mudar. E a iniquidade também é chamada de iniquidade porque quando eu estou na ignorância, eu nasci com a semente do pecado. Então eu tenho um pacto com as trevas inconsciente, porque eu nasci com aquilo. Então errar para mim é normal, xingar para mim é normal, beber é normal, fumar é normal, se prostituir é normal, tudo para o mundo é normal. Eu tenho um pacto inconsciente. Quando a verdade chega até mim, né, e eu permito me libertar com aquela verdade, e eu vou me libertar do pecado e passo a viver a palavra de Deus, e chega um momento que eu não quero mais viver a palavra, eu quero viver no erro, tá? A Bíblia vai falar que tornou o meu último estado pior do que o primeiro. Por quê? Porque antigamente era um pacto inconsciente, então foi alcançado pela misericórdia de Deus. Hoje eu erro consciente. O meu pacto com as trevas já não é mais inconsciente, ele é um pacto consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu estou servindo com essa atitude, então é consciente. Então agora que é consciente, é uma escolha. Tornou o seu último estado pior do que o primeiro, porque é uma escolha. Você escolheu. Você vai ser, você vai colher o que você escolheu. Você vai ter o que você escolheu. Você escolheu o pecado, escolheu o diabo, escolheu o erro. É com ele que tu vai morar, é com ele que tu vai viver. Você escolheu. Só que essas coisas não é pregada mais. E as pessoas vêm falar assim: esse evangelho é opressor, tem que mudar a Bíblia, porque vê se Deus vai jogar alguém no inferno. Mas quem te falou que Deus vai jogar no inferno? Ele vai te falar, isso te leva para o céu, isso te leva para o inferno. Ou seja, é um caminho que você vem, tem uma bifurcação, direita e esquerda, céu e inferno. Você está dirigindo. A placa está te dizendo o que que tem. Essa placa, abismo, né? Essa placa aqui, céu. Essa placa aqui, inferno. Tu está dirigindo. A placa está te dando um direito de escolha. Quem está dirigindo é você. Reduz a velocidade, abismo, está 140 km por hora. O carro tem a distância de frenagem. Quando você vai fazer autoescola, tem uma distância de frenagem. Por isso que às vezes a pessoa freia, reduz e bate no cara que está lá na nossa irmã lá de verde, que é a irmã Glória, né? Não vai dar tempo para parar, não dá, tem uma distância de frenagem, reduz, bum, bateu. O carro não parou. Não, o carro tem peso, tem a inércia. Quando você pisa no freio, aquele peso vai jogar ele para frente, tem que ter um espaço para ele parar. Um avião, ele pousa a 297 km por hora, 300 km por hora, só que quando ele pousa, todas aquelas toneladas fazem impulso para frente. Então o cara pisa no freio, liga o reverso do avião, não é isso? E tem aquela extensão de pista para ele parar. O que aconteceu agora lá em São Paulo, lá, que o avião pousou na pista? Faltou pista. Ou seja, ele tinha um ponto para tocar, faltou pista. Ele sabe, ele estudou. Tem a marcação do ponto de toque que ele tem que ter. Então ali a melhor coisa que tinha que fazer era remeter. Não, mas eu sou bonzão, eu vou pousar. E arrebentou todo mundo. Você está entendendo? Porque ele infringiu uma regra. 3 minutos de voo. Ele estava no aeroporto de São José, que tem instrumentação, que a pista é o dobro de tamanho. 3 minutos. Não, mas eu sou bom. Está neblina, não tem visibilidade, a pista está molhada, ela é curta, ela é pequena. Eu toquei depois, mas eu vou parar. Bum! Aconteceu o que aconteceu. Ele assumiu o risco. Teve Deus nisso? O que tem a ver Deus? Não, hoje eu vou tocar naquele... Não teve Deus. Tem regras a ser seguida. A regra foi seguida? Não foi. Puxa vida, eu tomei uma multa. Puxa,
70 quilômetros, eu passei a 90, não estava nem tão correndo assim, mas a regra é 70. Poxa, Senhor, o Senhor permitiu eu ser multado? Ele não, você que afundou o pé no acelerador. Então a gente pratica injustiça com o próprio Deus, culpando Deus de coisas que Ele não é culpado. Não, se você rouba, se você mata, se você se prostitui, se você cheira, se você é homossexual, se você é lésbica, se você... Deus te ama. Tanto Ele te ama que Ele fez a palavra chegar até você. Agora, quando você reconhece o sacrifício dele, reconhece a palavra dele, mas você decide ter uma vida diferente daquilo que ele determinou para você, você está mostrando com as suas atitudes que você não ama Deus. Por que ele vai desperdiçar o amor dele com você? Por quê? Por que quando Jeremias começa a escrever lamentações e orar pelo povo, Deus dá uma trava no Jeremias? Não ore mais por esse povo, já rejeitei, pronto. Que isso? Que Deus é esse? É porque Deus, quando chamou Jeremias, já revelou para ele: eu vou te levar um povo que não vai te ouvir, eu vou te enviar um povo por dura serviço. Deus sabe que mandou aquele Jeremias ali só por dia do juízo, para dizer que não tem, porque o Senhor já viu o coração daquele povo que não se arrependeria. A Jeremias está chorando, lamentações, todo: Senhor, salve. Você fala assim, ó, não, tem um texto que fala: não me importunes mais, já rejeitei, pronto, acabou. Mas não é no sentido que de oferecer opção de pessoa, eles não me querem, eu não vou perder tempo com quem não me quer, eu não vou lançar as pelas aos porcos. Entenda bem, tem 50 pessoas na igreja, 50, dessas 50 pessoas, 5 ora, jejua, consagra, levanta de madrugada, foge da aparência do mal. Os outros 45 não ora, não acorda de madrugada. Aí Deus vai lá e se revela por 5 e se revela também para os 45. Ele está sendo justo. Por que ele se revelou aos 5? Porque de manhã os 5 arrumou tempo para buscar ele, de tarde arrumou tempo para buscar ele, de noite arrumou tempo para buscar ele, acordou de madrugada para buscar ele. Então ele fala assim: essa pessoa quer me encontrar. Por que ele foi na casa de Zaqueu e não foi na casa dos outros? Por quê? Porque a árvore que ninguém queria subir, que era difícil de subir, que machucava, que era complicado, que tu queimava o braço todo, porque o tronco era liso e chegava em cima na árvore lá, cheio de ponte aguda que te machucava. Mas Jesus está lá, entra na cidade, amendoeira, cheio de gente. Amendoeira é fácil de subir. Goiabeira, cheio de gente. Tamargueira, cheio de gente. Tudo árvore fácil de subir. Quando ele olha, ele vê um cara pequenininho, quase anão, em cima de um sicômoro. Ele fala: rapaz, esse cara se arrebentou todo para subir aí. Roupa com manchadinha de sangue, ele se machucou todo, se pinicou todo. Fala: rapaz, esse povo quer me ver, mas esse aqui quer me conhecer, porque ele não mediu esforço. Desce que eu vou entrar na tua casa. Desce que eu vou entrar. O Senhor viu o esforço. Esse homem não mediu esforços. Eu vou entrar na casa dele. Então Deus ama quem ama Ele, e Deus se manifesta para aquele que busca Ele. Aquele que tem esses mandamentos aqui, ó, e guarda, esse é o que ama a Deus. Aquele que ama a Deus, né, que ama Cristo, será amado do Pai. Cristo também o amará e se manifestará a Ele. Deus tem se manifestado para as pessoas? As pessoas têm recebido óleo de alegria? Não tem. Por que aquele irmão é tão abençoado? Por que aquela irmã é tão abençoada? Por que aquele irmão consegue? Por que aquela irmã consegue? Por que aquele consegue ler Bíblia e não consigo? Por que aquele consegue orar e não consegue? Por que aquele consegue pregar e não consigo? Por que aquele faz estudo e não faz? Por que aquele vai em tal lugar e não faz? E eu não for? Porque Deus ungiu com óleo de alegria mais do que os companheiros. Foi recepção de pessoa? Não. Ele ungiu quem está buscando. Tu está buscando? Toma. Tu está batendo? Eu abro. Tu está pedindo? Eu te dou. É assim que funciona. E o amor será demonstrado através não só do que falamos, mas daquilo do que fazemos. E quando você vive uma vida segundo a palavra de Deus,
Você está mostrando que você de fato ama ao Senhor, e isso vai alegrá-lo. E a alegria do Senhor, a nossa força é. A gente tende, a demonstrar nossa alegria por Deus quando está tudo bem. É assim ou não é? Não. Eu tenho alegria no Senhor, porque um dia, quando sair dessa terra, existe uma promessa de eu viver com Ele eternamente. A minha alegria no Senhor é porque um dia Ele pagou na cruz do Calvário o preço do meu pecado. A minha alegria no Senhor é porque Ele tem guardado a minha entrada, a minha saída, o meu deitar e o meu levantar, porque não tem faltado na minha mesa o alimento. Ah, pastor, eu comi arroz e ovo. Comeu? Então o alimento estava ali, acabou. A minha roupa, essa roupa aqui já tem 5 anos que eu tenho. Tu tem uma roupa? Tu está andando pelado? Não, Deus está te dando. Entendeu? A Bíblia fala que temos que ser grato. Olha uma confusão que as pessoas fazem. A Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então a pessoa fala assim, não, irmão, tudo coopera, irmão. A Bíblia fala que tudo coopera, tudo coopera, tudo coopera. Isso se tornou uma desculpa. Não, irmão, tudo coopera, está passando, Deus coopera. O marido largou, Deus, tudo coopera, irmão. A mulher largou, tudo coopera. Ficou com câncer, tudo coopera. Perdeu o emprego, tudo coopera. Eu tenho que ver se aquilo ali, as provações, é para Deus me colocar algo maior, para crescer espiritualmente, ou se essas coisas erradas estão acontecendo pela minha desobediência. Porque as coisas não cooperam para o bem do crente. As coisas não cooperam para o bem de quem é batizado. As coisas não cooperam para o bem de quem é pastor, de quem é presbítero. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? É quem guarda o mandamento e vive. Então, quando eu amo a Deus, eu vivo a Deus, se levantar uma maldição, Deus vai transformar em bênção. Se vier uma prisão, Ele vai quebrar a cadeia. Se vier uma enfermidade, Ele vai curar. Tudo vai cooperar para o bem. Estão fazendo mal, estão se levantando, eu vou revestir isso em favor dele, eu vou revestir. Está sendo humilhado, eu vou transformar em duplicada honra. Os irmãos estão compreendendo? Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam, e a gente viu que tem uma diferença de dizer e de viver o amor. Vê. Coríntios 13 vai falar do amor. Se a gente ver aqui no Google, deixa eu botar aqui, significado de caridade. Deixa eu ler para os irmãos. Olha só, caridade, virtude teologal, tem a ver com teologia, que conduz ao amor a Deus, ao nosso semelhante. Quando vai para Coríntios 13, alguns textos usam caridade, outros textos usam amor. Então olha só, virtude teologal que conduz ao amor a Deus, ao nosso semelhante. Foi tão maravilhoso o que aconteceu comigo, que eu quero que aconteça ao meu semelhante. Não é o meu próximo. Próximo é pai, mãe, que eles também, mas é o meu semelhante. Quer ver? Ele tem nariz, tem olho, tem boca, tem cabelo. A irmã tem nariz, tem olho, tem boca, tem cabelo. Viemos de Deus. Você é semelhante a mim. Então, essa caridade, o amor de Deus na minha vida, me levará a conduzir o meu irmão, o meu semelhante, a Deus. Isso está ligado a quê? Pregar o Evangelho. Uma vez que eu fui impactado, eu fui tomado pelo amor de Deus, eu fui alcançado pelo amor de Deus, vai arder no meu coração um desejo de fazer uma caridade ao meu irmão, de ligá-lo a Deus. Eu vou falar do Senhor, eu vou falar do amor, eu vou falar da graça, eu vou falar da misericórdia. Irmão, quantos crentes estão evangelizando? Antigamente era comum, muito comum, o crente trazer um amigo de trabalho, trazer um amigo da escola, trazer um vizinho, trazer um parente. Era comum, sim ou não? Hoje é a coisa mais difícil. Hoje o crente vem sozinho, sai sozinho. Ele não fala mais para o vizinho, ele não fala mais para o parente, ele não fala do amor de Cristo, da misericórdia, da salvação eterna, ele não fala. Até porque, existe uma regra para você falar. A boca fala, o coração está? Se eu vou me encher da palavra,
Eu vou falar da palavra. O crente não lê Bíblia, o crente não ora, é celular, é Netflix, é TikTok. Quando chega perto da pessoa, ele quer falar, mas ele não tem o que? Então ele não está ganhando a pessoa para Jesus. Então uma das características do amor de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida, como eu sei que eu tenho o amor de Deus na minha vida, nasce um ardente desejo de caridade no meu coração. Então o primeiro ponto da caridade é virtude teologal que conduz ao amor a Deus, ao nosso semelhante, tá? Essa é a visão teológica da caridade, tá? A visão figurada da caridade, tá? Ato pelo qual se beneficia o próximo. Pobres, desprotegidos, vou levar uma roupa, eu vou levar uma cesta básica, eu vou dar uma... Mas o primeiro sentido dela é teológico. O primeiro sentido é levar salvação. Levar salvação. Eu estou cheio do amor de Deus, eu estou cheio da graça de Deus, eu vou abrir a boca e vou falar de salvação. Eu vou resgatar almas para Jesus. O irmão está trabalhando na entrega lá, tem um ajudante do teu lado o dia todo. Daqui a pouco tu abre a boca, bum, né? O irmão aqui faz o bablacá. Daqui a pouco está falando de alguém, né? O irmão está lá sustentando um ar-condicionado, daqui a pouco fala do amor de alguém, né? Quem está no comércio, está fazendo uma obra, uma coisa, daqui a pouco você vai lá e fala do amor de Cristo para alguém. É natural, vai sair de dentro de você, porque você vai fazer a caridade espiritual, você vai unir aquela pessoa a Cristo. E quantos crentes têm feito isso? Antigamente tinha facilidade, o crente tinha facilidade de evangelizar, de pregar. Hoje não fala, fica ali, ó. Ainda pensa assim, não vou falar não para não criar confusão, eu não vou falar não para não ter atrito. Ué, prega em tempo e fora de tempo. Quando a gente pega amor, significado de amor. Amor no latim, amore, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Eu tenho amor, eu vou desejar o bem, vou desejar o bem ao meu próximo, eu nunca vou desejar mal. Pode ser a pior pessoa do mundo, eu não vou desejar mal, eu vou desejar o bem. Por exemplo, você vê uma reportagem lá, cara pegando, roubando, aquela coisa toda, apareceu na reportagem ali. Dobra o joelho no chão, Senhor, que esse menino tenha encontro com o Senhor, que eles saiam dessa vida, porque o final dessa vida é morte, e após a morte o inferno, e o Senhor não tem alegria na morte do ímpio, eu também não tenho. Então cria uma oportunidade, que eles sejam salvos, que eles sejam alcançados, ainda que eles tenham que passar pela dor, mas que eles alcancem o teu amor, amém? Não, mas o que é que o crente fala hoje? Bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, é o crente. Mas o Senhor não fala que ele não tem alegria na morte do ímpio, por que eu vou ter? Aí você vê que as pessoas estão assim, ah Senhor, eu quero resposta, por que não está acontecendo as coisas comigo? A gente vem no EBD, senta, Senhor, o que eu tenho que falar? O Senhor vem e confronta a gente, bum, vai lá com a minha palavra e mostra que estão me honrando com os lábios, mas com as suas obras estão me negando. A gente fica tudo com cara de tacho, eu, vocês, que é verdade. Aí vem a questão, por que eu não estou sendo curado? Por que eu não estou sendo liberto? Por que eu não tenho paz? Por que não está dando certo? Por que o carro está sempre quebrando? Por que a casa está sempre quebrando? Por que o trabalho não dá certo? Por quê? Por que eu estou sempre triste? Por que eu não tenho contentamento? Porque eu não tenho óleo de alegria. Se eu não tenho óleo de alegria, eu não tenho espírito. Se eu não tenho espírito, é porque eu não estou buscando. Se eu não estou buscando, é porque eu não amo a Deus. Aí você começa, a encaixar o quebra-cabeça e fala, ih, Senhor, aí é o mesmo problema. De novo o Senhor provou que o problema não é o Senhor. E é assim que a palavra tem que ser. Ela tem que nos confrontar, trazer um aprendizado para que a gente coloque em prática esse aprendizado. E através desse aprendizado a gente veja a bênção do Senhor. Esse negócio, irmão, presta atenção, escuta o que eu vou falar, não seja enganado. Esse negócio de tu estar num culto, vem todo mundo na frente, agora receba a bênção, receba o Espírito, tudo. Não, isso é papo furado, isso é balela. Ninguém vai receber o Espírito, que eu vou chegar para você, tu vai receber o Espírito quando você buscar o Espírito, quando você fizer por onde,
Quando faz, receba, irmão, receba. O Espírito, aquilo entra no psicológico, que a pessoa já se joga. Quando tem o Espírito Santo, ele muda o caráter, ele muda o intelecto, ele muda a mente, ele te inclina para Deus. A pessoa recebe aquela emoção ali, aquela coisa, sai do culto, é a mesma coisa. A Bíblia está dizendo que tem que buscar. Eu vou me revelar, né? Quem me buscar de madrugada vai me achar. Quem praticar a minha palavra vai me achar. Quem for justo vai ter o óleo de alegria. O Espírito, irmão, quando o Espírito vem sobre você, está tomado de alegria. Ó, vou decretar a palavra de vitória para você agora. Eu vou decretar. Tu pode decretar a palavra que for. Se a tua vida não condizer com a Bíblia, tu não vai ter vitória. João 15,7, se estiveres em mim, minha palavra estiver em vós, pedirás e serás concedido. Aí eu vou lá, irmão, vou decretar uma palavra de bênção aqui. Eu decreto que esse ano a tua vida, o que vai determinar o teu ano, se vai ser bom ou ruim, vai ser se você vai estar dentro ou fora disso aqui. A gente vai cair nessa balela, nesse papo furado. Aquela igreja não é de Deus porque não decreta a bênção. Aquela igreja não é de Deus porque não sopra o Espírito. Essa igreja é de Deus porque nos ensina através da palavra a gente ter vergonha, a gente se posicionar, a gente viver uma verdade, não viver uma mentira se enganando a si próprio. E muitos de nós nos enganam, a gente se engana. Deus tem bênção, Deus tem vitória. Tudo que Deus quer fazer, a tua vida próspera espiritualmente, próspera conjugalmente, próspera financeiramente, Ele quer fazer para que a tua vida seja um testemunho. Ele quer te dar equilíbrio. Vai vir luta, vai vir adversidade, mas você vai vencer, você vai ter alegria. Rapaz, você está passando por essa luta toda, eu até te vejo chorando, daqui a pouco tu está rindo, tu está brincando, tu está... Como é que você consegue óleo de alegria? O choro dura vem aquela aflição, vem aquela tristeza, vem aquela angústia, vem aquela guerra, aí tu chora, daqui a pouco tu bota a cabeça no lugar, não, mas Deus vai me dar vitória, eu começo a cantar louvor, o Espírito vem, daqui a pouco a alegria vem, eu estou alegre, está feliz. Como é que você consegue estar feliz? Como é que tu consegue fazer a obra? Como é que tu consegue orar, cantar desse jeito? Com essa luta? Estou fazendo porque o Senhor é a minha alegria. Mas ontem tu estava chorando, sim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor me consolou com a alegria do Espírito dele. Mas a tua luta passou? Não, elas continuam. Mas a alegria do Senhor me dá equilíbrio para continuar enfrentando ela e seguir adiante. Então a gente tem que aprender a ser servo do Senhor. Isso que nós lemos aqui, nós não vamos encontrar numa revistinha de ABD. Por isso que eu não uso revista. Não uso. Se você pegar esse estudo de hoje, e você pegar o culto da virada de ano que falamos sobre a dracma, tu vai ver que é uma coisa que é o que Deus quer na nossa vida. Deus quer te dar óleo de alegria, amém? Mas vê como é que está a tua mente, como é que está teu coração, como é que está a tua busca, amém, queridos? Que Deus Ele possa nos abençoar. Vou passar aqui para o louvor, amém? Só o período de louvor aqui. Deus abençoe, irmãos, espero que